está o procurador do Ministério Público de Contas, junto ao Tribunal de Contas da União, o procurador Júlio Marcelo. E ontem no meu editorial, eu disse para vocês o seguinte, que as quadrilhas, a corrupção, tomou conta de todos os poderes, né, no Rio de Janeiro, legislativo, executivo, judiciário, o Tribunal de Contas do Estado e ainda tinha o poder paralelo do tráfico, né? E os tribunais de contas dos estados, muitas vezes têm sido usados, sim, como uma bela estratégia para esconder os esquemas de corrupção e aí indicados, porque são chapas do presidente da Assembleia, do governador, de quem está comandando ali as quadrilhas, são colocados em cadeiras muito estratégicas para simplesmente fechar os olhos e fingir que nada está acontecendo. Então, a gente vai conversar com o procurador, o Júlio Marcelo, exatamente sobre esse assunto. Tudo bem, Júlio Marcelo? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Joyce. Boa noite, Felipe, João, Trindade. Um prazer estar aí com você. Ô Júlio, a gente já conversou sobre isso várias vezes e você é um defensor da mudança na forma de composição desses tribunais. Porque caberia aos tribunais, obviamente, colocar o dedo na ferida e mostrar aonde as contas não fecham, reprovar as contas. É o que não aconteceu no Rio de Janeiro. A gente viu ali durante muito tempo um tribunal absolutamente subserviente aos esquemas de corrupção. Qual é a ideia, a sua ideia para mudança nas composições, indicações dos tribunais, não só no Rio, mas em todos os estados? Joyce, a nossa entidade, a Associação do Ministério Público de Contas e outras dos auditores, defende aprimoramentos, uma reforma do Tribunal de Contas. A gente está encabeçando um movimento chamado Muda TC, com propostas que vão do fim da indicação política, que são órgãos técnicos, que têm uma missão técnica e que tem que estar blindado da política. Tem que estar longe da política, é veneno nos tribunais de contas. Uhum. As indicações políticas hoje, no Tribunal de Contas Estadual, de 7 conselheiros, 5 são indicações políticas. É brincadeira, né? Isso deixa o órgão vulnerável a uma captura política. E o que aconteceu no Rio foi essa captura de uma forma implacável. No Mato Grosso é a mesma coisa, 5 conselheiros estão afastados por determinação do Supremo, também por envolvimento, segundo o delator, o ex-governador Silval Barbosa, recebiam propina para não fiscalizar. Então, esses órgãos, com essa composição atual, ficam extremamente vulneráveis a serem capturados pelos governadores, pelos partidos dominantes, Então, isso precisa acabar. Outra coisa, os tribunais de contas precisam ser controlados. Ninguém controla hoje os tribunais de contas. Nós defendemos que eles sejam controlados pelo Conselho Nacional de Justiça, porque eles são juízes, são magistrados, têm as mesmas garantias dos desembargadores, no TCU tem as mesmas garantias dos ministros do STJ, os mesmos deveres. O único dever que eles não atendem hoje é esse de serem controlados pelo CNJ. Então, isso também é fundamental. Agora, Júlio, como é que seria essa mudança? Porque tem uma proposta de emenda à Constituição, que está, inclusive, parada no Congresso para que haja mudança desses critérios aí. Isso teria que ser por uma emenda à Constituição? Pode ser uma medida? Quer dizer, no trâmite legal, como é que se faria? Qual é a tramitação para que se consiga isso? Tem de ser uma PEC, Entendi. uma emenda à Constituição. Que é mais difícil passar, né? É mais difícil. A gente defende a PEC 329, que diz que todos os conselheiros vão ter origem técnica. Tem essa carreira de conselheiro substituto, que a pessoa entra por concurso, depois de anos ali atuando, ela poderá ser promovida a conselheiro titular. E continua a vaga do Ministério Público de Contas, cria-se uma vaga para os auditores que fazem as auditorias, que têm essa experiência também. Então, a ideia é que todos os conselheiros tenham origem numa carreira pela qual se entra por concurso. Agora, é uma situação bem complicada, né, Júlio? Porque, obviamente, se os cargos são indicações políticas, eles são usados como moeda de troca. E a gente tem visto isso, lamentavelmente, acontecer nos últimos tempos, debaixo do nosso nariz, não precisa nem ir muito longe. Então, esses políticos, incluindo aqueles que estão lá no Congresso Nacional, têm a tendência, a maioria, não todos, de proteger esses cargos, porque também usam
né, desses cargos para fazer o toma lá da cá. O que o Ministério Público de Contas precisa? O que a associação precisa? É de uma pressão popular? É de uma movimentação? É de assinatura? Quer dizer, como é que a sociedade pode contribuir para fazer isso na prática andar? Esse problema é tão grave. Você veja, hoje que nós estamos aqui comemorando, né, a proclamação da República, a gente teve no espaço de uma semana essa indicação ridícula do Edson Albertassi, que não tem curso superior para exercer uma função técnica, além de todo o comprometimento político, não tinha sequer um mínimo de capacitação técnica para a função. No Mato Grosso do Sul, 2 conselheiros foram nomeados e empossados, os 2 são réus em ações. Quer dizer, não atende o requisito da reputação ilibada que a Constituição exige. Em Santa Catarina, também nessa semana, houve a posse de um conselheiro indicado politicamente, também ele delatado na Lava Jato, na delação da Odebrecht. Não há o mínimo cuidado do corpo político em fazer indicações de alta qualidade. Pelo contrário, que o sujeito, né, quanto mais a ficha corrida dele for pesada, mais indicado ele está para o cargo. É verdade, olha... Zé Maria, quer fazer pergunta? Faça e eu tenho emenda. Tá, olha só, eu queria dizer aí que o doutor Marcelo teve um papel fundamental no impeachment da ex-presidente. O procurador das pedaladas, né, Zé? O procurador das pedaladas, ficou conhecido assim, né? O que fez todo o relatório que comprovou as pedaladas da Dilma. Exatamente. Eu queria ir nesse sentido mesmo, Joyce, lembrando, gente, isso é sério demais, imagina que o Gin Agelo foi indicado pelo Senado para ser ministro do Tribunal de Contas da União e provocou uma revolta tão grande que os conselheiros e os funcionários do Tribunal de Contas da União disseram, não, aqui ele não toma posse. E aí o Renan Calheiros, que estava fazendo a indicação de Gin Agelo, está preso, gente, e não vai sair tão cedo, e seria ministro do Tribunal de Contas da União. Quer dizer, o doutor Marcelo tem razão. Agora, e acabou no Bruno Dantas, que era assessor ali do Senado Federal e foi apoiado de última hora, e é um bom profissional, técnico, e eu aprendi, depois de acompanhar o Tribunal de Contas da União, que existem profissionais muito bons no Tribunal de Contas da União. Só que é uma coisa estranha, o doutor Marcelo fala aí de que o tribunal deve ganhar poderes. Não existe, o Supremo Tribunal Federal não considera os ministros, nem juízes, né? Então é uma situação estranha. Esse debate, doutor Marcelo, de extinção do Tribunal de Contas da União e colocar um órgão ali auxiliar mesmo do Legislativo, isso pode progredir? Eu acho que isso seria andar para trás. Mas a gente precisa de um órgão, porque o órgão hoje ele tem independência. Agora, ele não exerce toda a sua independência porque é uma captura do órgão por meio das indicações políticas. Então, o que precisa corrigir é a indicação. Se você deixar um órgão subordinado diretamente ao Legislativo, é aí que a gente não vai ter controle nenhum. Ainda mais com esse Legislativo que nós temos, né, Júlio? Porque o Legislativo, no nosso regime de presidencialismo de coalizão ou de cooptação, nada mais é que uma distribuição de cargos para as correntes políticas. Eu vi uma movimentação incrível aqui, o governador, o candidato lá à presidência, querendo colocar a mãe, conseguiu emplacar a mãe no Tribunal de Contas da União como ato ali de... Vai, Felipe. Júlio, em primeiro lugar, Júlio, parabéns também por todo o seu desempenho no processo de impeachment, apesar das manobras do Lewandowski. Você foi sensacional a esquadrinhar as pedaladas fiscais, as fraudes fiscais, como você dizia muito bem, do governo de Dilma Rousseff. E sempre que eu falo aqui em termos de nomeação política, a gente cita o caso do STF, e eu falo que lá nos Estados Unidos, por exemplo, a nomeação para juízes da Suprema Corte também é feita pelos presidentes, o que torna difícil mudar aqui. Tribunais de contas existem em outros países? Existe alguma maneira de indicação diferente que possa servir de exemplo? Como é que funciona no exterior isso? Bom, Felipe, vamos lá. Primeiro, assim, os modelos eles têm que levar em conta a sua cultura, a sua realidade histórica. Claro. Os Estados Unidos, um presidente indica o nome para ministro da Suprema Corte e aquele nome fica meses sendo debatido, sendo decantado, a vida da pessoa é toda perscrutada, desde a sua
época de juventude, onde ele trabalhou, o que ele fez, que problemas ele talvez tenha tido, porque existe lá uma verdadeira adoração à Suprema Corte. A Suprema Corte é o símbolo maior de garantia da democracia. Então ela tem que ser composta por pessoas absolutamente impolutas. Aqui o presidente nomeia num dia, 2 dias depois marca a sabatina, se faz uma sabatina ali mais congratulatória do que investigatória da vida da pessoa, né, e ela já toma posse rapidamente. Então a gente copiou o modelo, mas a nossa cultura não entendeu a simbologia, a necessidade do ritual ser mais decantado, né? Em outros países, você tem muitos modelos de tribunais de contas e de indicação. Em alguns países, adotam um modelo de controladoria, em que ele produz relatórios, os relatórios são divulgados, estão encaminhados para o Congresso e a sociedade fica conhecendo aquilo que foi auditado. Ponto. São órgãos que não têm poder de intervenção para corrigir desvios, né? Os nossos tribunais de contas, eles têm poder de mandar corrigir. A Constituição diz, tem poder de fixar prazo para o exato cumprimento da lei. Os nossos não são do Poder Judiciário, mas estão muito próximos de ser. Em Portugal, o Tribunal de Contas integra o Poder Judiciário. Seus membros são escolhidos entre membros da magistratura. Então, o juiz ou o membro do Ministério Público se candidata para ir para o Tribunal de Contas, ele é avaliado e poderá ser escolhido. Então, os modelos são muitos. A gente tem que pensar num que funcione para nós. Eu acredito que para nós, o que tem trazido alguma oxigenação para as instituições é o mérito do concurso público, né, que permite a pessoa, mesmo vinda de uma classe desfavorecida, se ela tiver o esforço de estudar e se aprimorar, ela ingressa nos quadros do Estado e pode prestar um grande serviço sem depender de padrinho. Muito bem. Sem dever favor a ninguém. Júlio, agora, Joyce, diga para a gente finalizar, porque já estourei aqui o tempo. Vamos lá. Vamos lá, Júlio. O que precisa para aprovar uma reforma é a sociedade cobrar isso de todos os parlamentares e, se ela não acontecer agora, de todos os candidatos a deputado e senador ano que vem. Sim. A sociedade tem que perguntar, mas o senhor é candidato a deputado? Qual é a sua posição sobre a reforma dos tribunais de contas? 2018 está aí, isso aí. Os tribunais de contas são a primeira trincheira no combate à corrupção. Muito bem. Hoje eles estão falhando muito nisso. Júlio Marcelo, você sabe que nós sempre estamos juntos, né, nessa luta aí por um Brasil com menos corrupção. Então, conte comigo, conte com o Zé, tenho certeza disso, com o Felipe, e a gente vai conseguir, se não for agora, em 2018 há uma chance maior, conseguir mudar essas regras aí, porque chega de colocar raposa para cuidar do galinheiro, né, minha gente? Assim não dá.